Olá, seja bem-vindo ao programa Espaço Aberto para a Saúde. No programa de hoje vamos falar sobre um tema muito importante. A fim de melhorar a qualidade da assistência em saúde e reduzir os eventos adversos relacionados, criou-se no Brasil a Política Nacional de Segurança do Paciente. Segundo o Instituto para a Segurança do Paciente, o número de pessoas que sofreram danos decorrentes de falhas na assistência nos serviços de saúde tem aumentado nas últimas décadas, devido ao complexo processo de cuidados relacionados à saúde. No programa de hoje nós vamos conversar com a professora doutora Querolá Estebanez Roque, que é coordenadora da Educação Permanente do Hospital Universitário Clementino Fraga Filho. Agradeço a sua presença aqui, professora. Obrigada, Jorge, pelo convite. Fico muito feliz de te reencontrar depois de alguns anos, A gente se reencontrando aqui nesse espaço para a gente falar de um tema tão importante que eu já venho atuando há algum tempo, desde do mestrado, na verdade um pouco até na graduação, porque eu já trabalhava um pouco com a parte de farmacologia, no entanto, agora mais especificamente no mestrado com farmacologia mais voltado para eventos adversos a medicamento e no doutorado segurança do paciente de forma geral. Então eu fico bem feliz de estar trazendo essa temática para discussão com a população em geral, né? E é um tema que as pessoas pouco falam, né? Mas é muito importante, né? Sim. Porque a segurança do paciente geralmente não está só ligado a medicamento, né? Não, a segurança do paciente ele envolve todos os serviços de saúde, né? Como você falou, né? A partir de 2013, que foi um grande marco na sociedade brasileira, para o Brasil, para o Ministério da Saúde, foi a implantação do Programa Nacional de Segurança do Paciente. Então ele traz agora uma responsabilização de todos os serviços de saúde voltar para qualificar esses profissionais em relação à segurança do paciente, que vai não só para o medicamento, mas todos os processos de cuidado, né? Dentro do hospital e fora dele, como ambulatórios também. Aí a gente já está falando aqui, né, um pouco, que já tem essa pergunta inicial, que seria a segurança do paciente, ela envolve várias ações, né? E ela vai desde o atendimento ambulatorial, hospitalar, né, na consulta, e também perpassa por todos os espaços do hospital, não é isso? Eu acho importante assim, lembrar um pouquinho como que surgiu também a segurança do paciente, né? Acabou que a gente fala um pouco mais à frente sobre a pergunta, mas a segurança do paciente ele não é um tema novo, ele vem ganhando espaço, ele vem sendo tratado como um problema de saúde pública nos últimos anos. No entanto, já existem estudos desde 1974 que já abordam o tema de segurança do paciente fora do Brasil, né? Mas o grande marco da segurança do paciente foi a partir do ano 2000, um relatório que foi publicado nos Estados Unidos, o Errar é Humano, criando sistemas de saúde mais seguros, né? Que foi um relatório que realmente gerou uma grande destaque dessa temática no mundo, no qual esse relatório ele falava que entre 44 mil e 98 mil pacientes morriam ou sofriam danos decorrentes da assistência prestada à saúde em hospitais americanos. Então isso gerou um grande impacto na comunidade, né, mundial. E isso acabou repercutindo no Brasil também, a partir basicamente do ano de 2001, com um projeto, por exemplo, que foi o projeto dos hospitais Sentinela. Foi esse boom, né, do pessoal falando. Isso, foi que começou mais a se falar de segurança do paciente. No entanto, se estudava mais segurança do paciente com um cunho mais em relação a plano de saúde, né? Glosar cuidados que não eram prestados de forma adequada e que geravam danos a esse paciente. Então, o plano de saúde ele tinha como intuito glosar, né? Não pagar, na verdade, a prestação desse serviço. Mas com um cunho mais de promoção da saúde, promoção da qualidade, isso ele veio a partir mesmo do ano 2000. Com esse relatório dos Estados Unidos, né, do Institute of Medicine, que fala exatamente isso, que milhares de americanos morrem decorrentes a danos derivados da assistência, né, e isso que essa mortalidade ela é maior do que causa de acidentes automobilísticos, câncer de mama e AIDS. Então isso gerou uma grande comoção mundial. Seria um termo popular, o erro médico, né? Isso, que assim é uma grande confusão de termos na época da segurança do paciente, na época, mais ou menos nessa época, de 2000, 2010, até 2009, era como se houvesse uma grande torre de Babel, que eles falam. Os termos eram muito confusos. Acidente envolvendo a saúde, erros médicos, erros de medicamento. Então, a partir de 2009, a Organização Mundial de Saúde ela resolveu
criar uma classificação internacional. Ela juntou um grupo de trabalho e criou uma classificação no qual ela define 48 termos. Nossa. Envolvendo a área de segurança do paciente. E assim, o que é a segurança do paciente? Eu acho que isso é importante a gente trazer esse conceito, né? Ele traz um conceito que fica meio que de livro, mas aos poucos eu acho que vale a pena a gente esmiuçar 2 termos que eles falam. Primeiro é que eles falam que segurança do paciente é a redução ao mínimo ao risco de dano desnecessário do cuidado relacionado à saúde. O que é um risco de dano desnecessário? A gente precisa, para ter saúde, tem risco? Te pergunto, a gente tem dano quando eu faço saúde? Por exemplo, quando eu funciono um paciente, eu ocasiono algum dano a esse paciente? Não deveria, né? Eu ocasiono um dano necessário. Concorda? Tá, por exemplo, quando eu faço uma introdução de um catéter, né? Corta a continuidade da pele, né? Rompe essa continuidade da pele para introduzir no vaso, eu estou gerando um dano. Mas é um dano derivado do procedimento, mas ele é um dano necessário, né, para a realização daquele procedimento. Mas quando eu falo que aquele procedimento complicou e gerou uma flebite, gerou uma trombose, gerou uma infecção de corrente sanguínea, isso é um dano que não é necessário. Então ele é um dano desnecessário relacionado à saúde. Então é isso que a segurança do paciente ela visa, reduzir esse dano desnecessário ao mínimo aceitável. E o que seria esse mínimo aceitável? Né? Vem outros padrões aí agora, né? Outro ranking. Exatamente, a gente tem que considerar o mínimo aceitável pensando no recurso daquele cuidado que foi executado, pensando no contexto do cuidado que está sendo executado e pensando se é melhor eu tratar ou não tratar. Então, essa é a definição. Então, quando eu consigo reduzir um mínimo de dano desnecessário, eu estou pensando em reduzir, eu estou pensando em promover a qualidade da segurança. E nas suas pesquisas, assim, que você falou do mestrado, o que você pode dizer pra gente, a sua experiência da parte de farmacologia, de uso de medicamento, remédios, né, para o pessoal entender, quais são os eventos adversos mais recorrentes, assim, registrados? O que a gente tem? A gente falou um pouco do Programa Nacional que foi em 2013, que foi o grande marco, né, no Brasil, que fala exatamente isso, que a partir de então, todo serviço de saúde ele é preciso implantar, na verdade, o Programa Nacional de Segurança do Paciente, no qual ele vai ter que ter um núcleo de segurança do paciente e ele vai ter que ter um plano de segurança do paciente institucional, né? E a partir daí, desse plano, ele vai ter que estar incumbido de estar gerenciando os riscos daquele hospital, que é justamente tentando identificar quais são os principais eventos adversos. É outro conceito confuso, né? O que é um evento adverso? Ele é um evento que atinge o paciente e gera um dano. E é esse dano que a gente está falando que é um dano desnecessário. Então a gente tem que entender que uma infecção de corrente sanguínea, uma úlcera por pressão, um erro de identificação, ele não é uma complicação de algum procedimento. Ele é um erro ou é uma violação. Quando o profissional de saúde, ele, por exemplo, não higieniza as mãos, ele está violando um protocolo padrão. Uma outra confusão. E isso pode gerar infecção. Então a gente está falando de algo que é evitável, né? O desnecessário, na antiga classificação, era o evitável. Então a gente está falando de danos que são evitáveis. Então o pessoal às vezes também confunde, a maioria das pessoas que são leigas, evento adverso com efeito colateral. Na verdade, a gente está falando, isso é uma nomenclatura mais de medicamento, né? Dentro da nomenclatura de evento adverso a medicamento, a gente ainda tem algumas discordâncias, né? Mas o que a gente fala que evento adverso a medicamento é qualquer também dano relacionado ao uso desse medicamento, né? Seja ele necessário ou não, a gente vai ter que avaliar de acordo com a circunstância. Se houve um erro por trás da administração daquele medicamento, a gente pode dizer que houve um evento adverso a medicamento, mas então, sempre esse avaliando... evento adverso que você acabou de explicar agora, antes, para poder entender, não era só o do medicamento? Não, qualquer evento adverso. Então, por exemplo, quando a gente fala exatamente dessa flebite, será que essa flebite ela foi ocasionada por uma não higienização, por um rompimento de alguma camada da veia que gerou esse processo inflamatório? Quando eu não higienizo minhas mãos e eu tenho uma infecção de corrente sanguínea, isso está querendo dizer o quê? Que houve um dano que ele não era necessário, ele não precisava acontecer. Então, uma complicação, porque a gente escuta muito na área da saúde falar, uma complicação
do procedimento, né? Não é uma complicação. Eu estar internada, não necessariamente eu preciso ganhar uma infecção hospitalar. Né? O ideal é seguir os protocolos. É que eu não tenha. Então, isso não é uma complicação, isso é um evento adverso. Que ele vem de origem, muitas vezes, de erros ou de violações de protocolos. Eu posso errar, mas de uma forma que geralmente não tem intenção, né? O profissional de saúde, a segurança do paciente, ele visa sempre ter uma cultura não punitiva. Então, a gente parte do princípio que aquele profissional de saúde, ele erra, porque ele é um ser humano, que ele pode cometer erros ao longo do seu processo. Que eu ia comentar também, porque a gente tem toda uma situação, né, em alguns hospitais, falta de material, falta de pessoal, e são fatores que contribuem para esses eventos adversos, né? Ou incidente com dano. Na nossa nova classificação ele fala incidente com dano. Incidente com dano ou evento adverso. Então a gente pode ter incidentes que não tenham dano. Por exemplo, se a gente faz um medicamento, né? Vamos pensar no medicamento. Eu vou administrar um medicamento para você, você não tem alergia àquele medicamento, não tem relatado isso no seu prontuário, você não informou a equipe de saúde sobre isso. Eu te faço aquele medicamento e você apresenta uma reação alérgica, vamos dizer assim. Houve dano? Aí tem que ver se teve dano ou não. Primeira pergunta eu falo, houve dano? Ele teve uma reação alérgica, então houve dano. Se estava registrado no seu prontuário que você já tinha alergia e eu mesmo assim administrei ou prescrevi esse medicamento para você, eu vou dizer que foi um incidente com dano, porque foi de origem de um erro, né? Mas quando eu falo, por exemplo, que se eu faço essa medicação em você e você por algum motivo não apresentou uma reação alérgica, mas você já tinha registrado, eu falo que é um incidente sem dano. Então o dano, sempre eu tenho que fazer essa pergunta. Houve um dano relacionado ao cuidado? Se houve um dano, eu falo que o evento é adverso. Às vezes não houve um dano, é como se fossem dois aviões em rota de colisão. Mas por algum momento, naquele último segundo, um se desloca. Então, assim, não houve um dano. Então, eu falo que é um incidente sem dano. Mas não necessário. Poderia acontecer um dano. A gente não sabe explicar exatamente se teve ou não teve dano. Mas isso serve também para medicamento como para um outro evento. É porque eu perguntei, porque às vezes quem está assistindo pode confundir, mas a gente está falando do cuidado em geral, não só de medicamento. Úlcera por pressão é um exemplo, né? O paciente, o que é uma úlcera por pressão? Uma lesão, né, que há uma alteração do tecido e aquilo vai desde uma vermelhidão até acometer, né, tecidos mais profundos, até chegar, por exemplo, o osso com necrose, né, perda de continuidade daquela pele. O paciente ele interna, ele não é para desenvolver uma úlcera por pressão. Então, hoje em dia, se eu interno e evoluo com uma úlcera por pressão no hospital, eu estou dizendo que houve um dano, né, de um cuidado que de alguma forma falhou. Aí você falou dos fatores contribuintes, eu vou ter que analisar isso, né? Foi fator relacionado só ao paciente? Foi fator relacionado à falha da assistência? Foi fator relacionado a recursos humanos, recursos de materiais que não tinha naquele hospital? A outra pergunta que eu ia te fazer, como é avaliado o monitoramento sobre esse processo de segurança do paciente? Tem alguns protocolos? Quais são os recursos que são utilizados? Voltando para o Programa Nacional, que é o pilar mesmo que vai sustentar a segurança do paciente no Brasil, ele estabelece que sejam empregados dentro dos hospitais 6 protocolos, né? Que são os protocolos básicos de segurança que são fundamentados pelas metas internacionais de segurança do paciente, que foi proposto pela Organização Mundial de Saúde e pela Joint Commission, né? Então, a primeira dessas metas é identificar corretamente o paciente. Então, o Ministério da Saúde, ele traz como um protocolo básico que deve ser implementado em todo o serviço de saúde, identificar corretamente esse paciente. Essa segurança do paciente tem a ver com acreditação? Porque a gente já teve um programa aqui sobre acreditação. Ele, na verdade, ele se baseia muito nos critérios de acreditação. Eu lembrei. Mas ele vai além da acreditação, além de ganhar um selo que está respaldando aquele processo de trabalho, né? Mas ele é fundamentado muito pelas metas que a acreditação também trabalha, né?
Então, o primeiro protocolo que a gente precisa ter dentro das instituições é identificar corretamente o paciente, seja ele no ambulatório, pensa num exame que você vai realizar, né? Você precisa ser identificado corretamente. Na instituição de saúde também, na unidade hospitalar, né? Então, é o primeiro protocolo básico e o programa ele regulamenta e exige que toda instituição tenha. Então, é aquela pulseirinha, né? Que quando você chega no hospital, você tem que ter com seu nome completo, com a data do seu nascimento, com prontuário. Se for criança, tem que ser o nome da mãe. Então, aquilo exige e regulamenta que você está sendo identificado corretamente de dentro da instituição. Então, isso é uma meta de segurança que tem que ser cumprida. Claro que tem pulseiras que são mais adequadas e menos adequadas, né? O que a gente sabe que a mais adequada é aquela que a gente consegue estar imprimindo com dados do paciente que são provavelmente de um prontuário eletrônico, né? Mas qualquer forma de identificação ela é válida, né? Então, identificar corretamente o paciente é uma meta que eu preciso estar verificando, monitorando isso ao longo dos meus processos de trabalho, né? Porque colocar pulseira é até fácil, o problema é fazer com que o profissional, antes de qualquer procedimento, cheque aquela utilização da pulseira. Então, assim, eu há pouquíssimo tempo fui internada, né? E eu tinha pulseira. No entanto, o profissional esquecia que a pulseira existia, né? Então, isso não é promover segurança do paciente, porque erros de identificação podem acontecer antes se eu não confiro aquela pulseira antes do procedimento, né? Então, é interessante que eu lembrei de uma coisa agora. Então, o paciente, ele precisa estar conferindo, né? E eu tenho uma forma de eu te perguntar. Eu não chego perguntando, Jorge, qual é o seu nome? Eu peço, se eu poderia falar o nome completo para mim, e eu confiro com a sua pulseira e confiro com o seu prontuário, ou com a sua prescrição, ou com qualquer documento que relacione com aquele procedimento. Eu lembro de uma coisa de quando a gente ainda era colega de turma, que eu tava estagiando na emergência, e tinha um nome assim totalmente difícil, tipo Josevaldo da Silva, e tinham 2 iguais, né? Exatamente. Cara, eu não consigo esquecer isso, porque é impressionante, você olha assim, aí quando eu ia administrar medicamento, o senhor Josevaldo, eu não lembro o nome agora, da Silva, e um nome estranho no final. Sim, aí do outro lado tinha um outro... Os homônimos, né? Que com o acontece. mesmo nome, mas era assim, o mesmo nome escrito na... Eu falei, não é possível, trocar ele de leito e ficou o nome antigo. Não, eram 2 nomes muito diferentes da gente encontrar hoje, incomuns, digamos assim, e conseguimos ver no hospital. Mas aí, assim, identificação do nome, te interrompi. Isso, identificação, mas isso é muito importante, assim, porque erros acontecem, falhas acontecem por uma falha de identificação, né? Então, você precisa identificar corretamente o paciente. Então, colocar a pulseira é fácil, no entanto, fazer com que o profissional, antes de qualquer procedimento, realize essa identificação, essa checagem, é muito difícil. Então, é uma meta, é um desafio que todos os profissionais precisam estar se incumbindo dessa necessidade. Mas eles falam muitas vezes assim, mas eu já conheço aquele paciente. Mas aquele paciente está ali hoje, mas foi o que você falou, pode ser um homônimo, mas eu preciso estar criando essa cultura de identificar corretamente a cada procedimento o paciente, né? Então, o paciente, ele pode, né? Eu hoje amanhã eu posso ser uma paciente. Então, eu preciso cobrar do profissional que ele me identifique corretamente, né? Antes de administrar um medicamento, antes de fazer algum exame, antes de fazer um raio-x, né? Porque eu preciso saber que aquele resultado, se realmente ele foi realizado na pessoa correta, né? Então, a identificação é uma meta internacional e que a gente precisa monitorar dentro das instituições de saúde. A comunicação também, melhorar a comunicação entre os profissionais de saúde, porque há muita falha na comunicação, principalmente no que a gente chama de transição de cuidado, quando há aquela transferência, eu transfiro um paciente de um setor para o outro, ou de um hospital para o outro. Ou a troca de plantão também. Troca de plantão, né? Então, isso acontece muito falhas de processo por um problema de comunicação entre os profissionais de saúde. Então, essa é uma segunda meta. Outra meta que a gente precisa também melhorar, que envolve os medicamentos, que é melhorar a prescrição, o uso e a administração de medicamentos. O uso racional deles. Uma delas é o uso racional, mas a gente vai muito além do uso racional do medicamento. Então, existe o protocolo de uso, de prescrição, uso e administração, um protocolo gigantesco do Ministério da Saúde, que ele traz várias formas de eu minimizar os eventos adversos a medicamento, né? No qual não só o farmacêutico ele precisa estar incluído nessa discussão, mas os médicos, os enfermeiros, os técnicos, todos aqueles profissionais que estão envolvidos no sistema de medicação, né? Uma outra meta internacional
que também acontece, que a gente só acaba sabendo quando ela chega nos jornais, né? Que é quando há cirurgia erradas, né? No local errado, no paciente errado. Isso choca, porque... Tem a ver com comunicação também e identificação. Ou seja, tem as duas coisas que você falou anteriormente. Exatamente, que estão interligadas, né? Então, você promover uma cirurgia no local certo, no paciente certo, e o procedimento certo é uma meta internacional. E é um desafio mundial. Um desses desafios que a gente tem em relação à segurança do paciente, cirurgia segura é um desafio mundial. E fazer com que aquele cirurgião faça o checklist antes do procedimento, durante o procedimento e depois também é um desafio bem grande, que envolve isso que você falou, uma série de checagens que vai desde a identificação correta daquele paciente a alguma necessidade adicional de aparelhos, de sangue para a realização daquele procedimento cirúrgico. Uma outra meta que é internacional, ele envolve a higienização das mãos. A gente fala de higienização das mãos há muitos anos, né? No entanto, ela continua sendo uma meta internacional, porque sabe-se que higienizar as mãos significa reduzir a infecção hospitalar, né? E é um dos procedimentos mais violados dentro do hospital. Ele deixa de ser realizado apesar de saber, de todos os profissionais saberem, né, que ele é fundamental para reduzir a infecção. E ele é o primeiro grande desafio mundial da segurança do paciente, foi higienizar as mãos, né? O segundo está voltado para a cirurgia segura e o terceiro, que foi lançado no ano passado, que envolve medicamento. Então a gente tem 3 desafios globais, né, em relação à segurança do paciente. E o último, que é uma meta dupla, mas que o Ministério da Saúde desmembrou em 2 protocolos, foi reduzir a incidência de úlcera por pressão e reduzir a incidência de quedas. Então, o paciente não tem que internar e cair dentro do hospital. Pois é. O hospital não serve para cair do leito, da cama, da própria altura. Queda, ela precisa ser evitada. Então, queda não é necessário para que eu faça qualquer tipo de procedimento, né? Então, é daí o dano desnecessário, né? Eu não preciso cair para ser submetido a um procedimento, ou para ser internado, para fazer um exame laboratorial. Então, quedas acontecem muito, ainda mais que a nossa população ela vem envelhecendo. Então, precisar ter locais de estruturas melhores organizados, considerando essas peculiaridades da nossa população, ela é fundamental, né? E o que o Ministério da Saúde fez? Ele trabalha com esses 6 protocolos. Significa que esses 6 protocolos são os eventos mais incidentes. Então, a gente vai ter esses tipos de eventos acontecendo diariamente nas instituições de saúde. Um outro dado americano, ele diz que em cada 10 pacientes que internam nos hospitais americanos sofrem danos associados ao cuidado em saúde. Então, 1 em cada 10. E lembrando que a maioria deles são evitáveis. Né? A gente tem um estudo brasileiro, que é do professor Walter Mendes, que foi feito em 3 hospitais do Rio de Janeiro de ensino. Ele gira em torno da incidência de evento adverso de 7,6%. Né? Então, eu teria praticamente 8 eventos acontecendo em 100 pacientes, né? Sendo que ele diz também nesse estudo que aproximadamente 66% são evitáveis, não deveriam ter acontecido. E isso é a pontinha do iceberg. É o que a gente consegue ver, né? É o que a gente consegue mensurar, por quê? Porque isso foi feito a partir de uma análise de prontuário, no qual a gente sabe que o profissional de saúde ele não registra bem seu cuidado, né? Então, são indícios, são evidências que eu consigo pegar através do prontuário, do que o profissional registrou. Então, a gente trabalha com uma pontinha mesmo do iceberg, é bem essa imagem. Eu vejo só a ponta, mas os problemas são muito maiores do que eu consigo detectar. Aqueles que a gente falou também, né? São problemas outros que estão por detrás. A falta de recursos, né? Um certo sucateamento. Isso são os fatores que contribuem para a ocorrência do evento, né? Que a gente, na área de segurança, a gente fala que são os fatores contribuintes. Mas eu não consigo, muitas vezes, detectar o evento mesmo que aconteceu. Por que eu não detecto? Porque não foi registrado no prontuário, porque não foi notificado. Não há uma por cultura, medo, né? de punição. O prontuário eletrônico que pode ser que esteja ajudando, né? Ele pode facilitar, porque ele pode gerar alguns, o que a gente chama de rastreadores, né? Eu posso ter algumas palavras-chave, como se fosse dentro do prontuário, que me diz que pode ter
pode ocorrer um evento adverso, mas eu preciso estudar esse prontuário. Eu quis dizer no sentido de registrar tudo que acontece com o paciente, entendeu? Mas depende muito do sistema, né? Depende do existe até o fator humano também. O fator humano não é o prontuário eletrônico, ele não melhora o registro. Então, isso está mesmo da cultura de você estimular o registro e melhorar a comunicação dentro do hospital. E o profissional ele precisa saber que o registro é o respaldo dele para qualquer judicialização que venha a ocorrer, né, na área da saúde. Outro nome comum, né, hoje em dia, judicialização. Então, agora a gente tem as perguntas aqui, Carola, que é as perguntas por e-mail. Então, se você tem perguntas pra gente, envia espaçoabertosaude@gmail.com. Então, a gente tem uma primeira pergunta aqui, que é do Paulo de Niterói. A segurança do paciente se faz apenas no hospital? Não, ele não se faz apenas no hospital, né? Ainda de acordo com a portaria 529 de 2013 e por uma regulamentação que é a RDC 36, que regulamenta essa portaria, ele diz que todos os serviços de saúde, eles precisam implantar um núcleo de segurança do paciente e precisam ter um plano de segurança do paciente. O que seriam esses serviços de saúde? Ele envolve tanto serviços públicos, privados, civil, militar, hospitais de ensino, estão incluídos no escopo dessa lei. No entanto, o que não está incluído, né? Não está incluído, por exemplo, serviço domiciliar, não está incluído serviço móvel, consultórios individualizados, postos de saúde postos de saúde estão, as unidades ambulatoriais estão, serviços de diagnóstico estão, clínicas estão. Então, se eu vou fazer uma clínica que eu vou fazer uma colonoscopia, uma clínica que eu vou fazer um radiodiagnóstico, também vai estar incluído a implantação desse núcleo de segurança do paciente. Uma outra pergunta aqui, Carola, é da Ana Lúcia. Por que muitos profissionais não notificam os eventos adversos? A notificação é a principal forma, né, de você identificar dentro dos hospitais os eventos adversos, né, os incidentes com danos ou até mesmo os incidentes sem danos. Mas o profissional ele tem muito medo de punição. Então a gente ainda não tem uma cultura sistêmica de avaliar o evento adverso como uma oportunidade de aprendizado. Né? Então a gente ainda trabalha com muitos hospitais que punem os profissionais de saúde que notificam a ocorrência do evento adverso. Então, para você ter uma notificação, a princípio ela deve ser sem a informação de quem notificou, né? Ela precisa ser anônima, porque isso vai estimular e vai facilitar com que o profissional de saúde ele notifique. E isso faz com que a gente consiga entender melhor o contexto daquela instituição. Se é melhor se eu tenho mais eventos, por exemplo, envolvendo identificação, se eu tenho mais eventos envolvendo infecção, por onde esse núcleo de segurança, que é um órgão colegiado dentro do hospital, dentro da unidade de saúde, que se junta para tratar questões de segurança do paciente de qualidade. Então, com o intuito sempre de melhoria da qualidade, né? Melhoria da segurança. Ah, que bom. A Isabela do Rio de Janeiro pergunta como relatar o incidente. Acho que você falou um pouquinho pra gente, né? Mas... Então, o profissional de saúde, ele pode notificar, ele deve notificar internamente na instituição. Então, geralmente é um sistema de notificação interno, no qual é uma equipe também responsável por uma investigação desse caso para ver se realmente esse evento adverso aconteceu, baseado nos conceitos de segurança do paciente do Ministério da Saúde. A partir de então, que ele confirma a ocorrência desse evento, ele deve estar notificando por um sistema da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, que é a Anvisa, né? A partir de então, ele notifica a um sistema eletrônico online, que é o Notivisa. E essa notificação ela vai ser computada com as outras notificações de outras instituições do Brasil. Só para ter uma ideia, o Notivisa ele começou a funcionar em relação à segurança do paciente a partir de 2014, né? Então a gente já tem de março de 2014 até janeiro de 2018 por volta de mais de 175 mil notificações das instituições. Então ele está se tornando um banco de dados robusto que vai conseguir mostrar para o Brasil quais são esses eventos adversos que mais incidentes, né? Então hoje a gente tem muito já. E isso registros da iniciativa privada e também pública. Pública, aquelas unidades de saúde, sejam elas públicas, privadas, civil, militar, todas elas ambulatoriais, elas podem estar fazendo essa notificação no sistema Notivisa. Elas devem, na verdade, é uma responsabilidade, uma obrigatoriedade do núcleo de segurança notificar. Mas ela precisa da notificação
do profissional. Então, eu preciso não ter uma cultura punitiva, eu preciso ter uma cultura sistêmica de avaliar esse erro, esse evento adverso, como algo que eu vou aprender com o erro para que eu não tenha novos erros acontecendo envolvendo aquele processo de cuidado, né? Mas há uma outra forma de eu também estar notificando, que é eu, cidadão, eu, paciente, ou meu familiar, um cuidador, questiona algum procedimento, acredita que aconteceu algum evento adverso, algum erro dentro da instituição, eu posso também notificar. Então, se eu entrar no hot site da Anvisa, eu consigo clicar notificação, Notivisa, eu consigo também notificar a ocorrência desse evento. Tá? E assim, o que é importante, isso é uma comunicação, né, da população direto com a Anvisa. Ela vai estar sempre essa notificação sendo computada de forma coletiva, sempre o dado é agregado, ele nunca vai ser individualizado, ele nunca vai mostrar o nome da instituição que aconteceu aquele evento, porque o objetivo é entender esse contexto nacional que envolve a segurança do paciente. Como eu falei, a gente já tem um tom, né, a gente consegue já ver um pouco o que vem por aí, né, quais são as principais ações que as instituições elas precisam estar atuando. E na sua opinião, professora, qual é o grande desafio relacionado à segurança do paciente? São muitos, na verdade, né? A gente já falou, né? A gente já falou que, assim, o contexto da saúde hoje, ela é difícil. Eu tenho que lidar com a tecnologia que é cada vez mais avançada, que ela facilita, mas ela também introduz novas falhas de processo, né? Eu tenho uma população que está envelhecendo, cheia de comorbidades, eu tenho o alto custo na área da saúde, então reduzir custo, seja ela no privado ou no público, ele está sendo introduzido, né? Ele precisa ser introduzido, porque apesar de muitas vezes a saúde para o público não gerar lucro, mas ele precisa se sustentar dentro daquela cadeia, né, de consumo. Então, contextualizando isso tudo, a segurança do paciente tem muitos desafios, né? Você conseguir promover um cuidado de qualidade, seguro, sem cometer danos desnecessários associados ao cuidado, eles são grandes. Mas, assim, um dos principais desafios que eu considero é você dar conta de monitorar todos esses incidentes, né, relacionados à segurança no Brasil inteiro, já que a gente tem contextos muito diferenciados, né? O Rio de Janeiro e o Sudeste, ele tem uma característica no qual a segurança do paciente ela já foi mais introduzida nas instituições de saúde, no entanto, Nordeste, região Norte, isso já fica um pouco mais difícil, né? De você conseguir dar conta de um programa que é nacional, com contextos muito diferenciados, culturais, sociodemográficos diferentes. Exatamente, para o Brasil inteiro. Então, assim, como o Brasil ele é um continente, né? Você conseguir dar conta dessa diversidade toda, ela é um desafio. Monitorar esses eventos e fazer com que essas instituições notifiquem para a Anvisa é um desafio. Se você olhar até no próprio site da Anvisa, ela mostra que a região Sudeste é a principal região que notifica. Então, ela mostra que a cultura de segurança dentro da região Sudeste ela é maior do que nas outras regiões do país, né? Isso pode gerar algum viés de você falar que os eventos adversos acontecem mais, né? As pessoas vão achar que acontece mais na região Sudeste, mas não é isso, né? Simplesmente é porque há uma cultura já mais propagada de segurança e que você tem um retorno melhor para o sistema nacional, né, de incidentes. Então, agradeço a professora doutora Querolá Estebanez Roque, assim, os esclarecimentos para a população sobre segurança do paciente. Espero que vocês tenham gostado do nosso programa e até o nosso próximo encontro aqui.